Paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, eu sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, liberta, cura e leva o homem para o céu. O texto fica em Juízes capítulo 6, versículo de número 13 e 14. Versículo de número 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrará a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes nós nos comportamos como Gideão. A palavra de Deus diz que Gideão era o menor, a sua tribo, a sua família era a menor de Israel. E Deus, assim mesmo, escolhe Gideão para libertar o povo das mãos dos midianitas. Humanamente falando, era impossível, porque Gideão era jovem, Gideão não tinha nenhuma experiência de guerra, Gideão era o menor da tribo, provavelmente a dificuldade de ser respeitado pelo povo, e Deus chama Gideão para ele libertar o povo das mãos dos midianitas. E aí Deus orienta Gideão para que ele reúna o povo. Diz a palavra de Deus que em Juízes, capítulo número 7, que reuniram ali 32 mil homens para guerrear com Gideão. Mas Deus disse para ele que ainda era muito. E aí alguns covardes, alguns medrosos voltaram. E 10 mil foram embora, ficaram 22 mil. E Deus ainda disse que era muito, porque senão eles poderiam se gloriar e achar que foi pela força deles que eles conseguiram a vitória. E aí dos 22 mil, apenas 300 ficaram. E foi com esses 300 que Deus deu a vitória a Gideão. E o povo de Israel foi liberto das mãos dos midianitas. É assim que Deus faz, meu irmão, minha irmã. Às vezes nos sentimos o menor da nossa casa. Às vezes nos sentimos incapazes de fazer algo. Eu mesmo, várias vezes, já me senti assim, e de vez em quando às vezes eu me sinto incapaz de estar pregando o Evangelho. É tantas lutas, é tantas dificuldades, é tantas falsas acusações, é tantas coisas que acontecem em nossa volta para nos desanimar. A gente vê pessoas tratando a obra de Deus de forma totalmente carnal, sem respeitar os princípios bíblicos. E nós, como pregadores do Evangelho, como servos do Senhor, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. E às vezes nós nos sentimos o menor, porque a nossa voz não é ouvida. Ou melhor, parece que não é ouvida. A nossa voz, ela não faz a diferença. Nós achamos, na verdade, que não faz a diferença. O povo não nos ouve. Nós queremos fazer algo e nós, muitas das vezes, achamos que não somos capazes. Mas eu ouvi uma palavra de uma irmã que enviou uma mensagem para mim me dizendo: Márcio, você precisa fazer a diferença onde você está. Você precisa ser o melhor onde você está. Ainda que as pessoas venham a te apedrejar, ainda que as pessoas venham dizer que você não é capaz, ainda que as pessoas venham te isolar, a palavra de Deus diz que o Senhor jamais nos desampara. E Ele vai conduzir tudo, porque é Deus que controla, Deus é que direciona. Nós não podemos dar ouvido para as circunstâncias, meu irmão, minha irmã. Então, se Deus colocou algo na tua mão, faça. Se Deus colocou algo no seu coração, faça.
Faça com aquilo que você tem. Faça com a quantidade que você tem. Faça isso. Porque provavelmente, com certeza, os 300 que foram com Gideão eram os melhores, eram os mais capacitados. E às vezes eu e você, nós nos sentimos capacitados, mas Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele vê a nossa capacidade, a nossa disposição de fazer a obra de Deus. Gideão, com apenas 300, ele conseguiu vencer um exército. Você, com as ferramentas que você tem, eu, com as ferramentas que eu tenho, eu posso vencer tudo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos direciona. Que possamos tomar posse dessa palavra, meu irmão, minha irmã. Quando o Senhor falar com você, quando o Senhor falar comigo, nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor e caminhar e marchar em direção ao propósito que Deus determinou para mim e para você. Não desanime, não se desespere. Se Deus te chamou, é porque você é capaz. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando, nos dando sabedoria para podermos, assim como Gideão, entender os mistérios de Deus para a nossa vida. Que você tenha um dia abençoado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando essa direção de que nós somos capazes sim de cumprir a ordem do nosso Deus. Fique na paz e que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus.